Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui hoje refletindo aqui, num texto da Bíblia, onde fala de idolatria, a paixão do homem, pelas coisas terrenas, pelos seus desejos carnais. Aqui na Bíblia, Paulo deixa bastante claro, sobre a ignorância do homem, sobre a substituição de Deus pela idolatria e pelas paixões da carne em geral. Vamos estar meditando aqui em Romanos capítulo 1, versos, versos 20, É um texto um pouco longo. Nós vamos lendo e vamos explanando, os versículos. Que diz assim, capítulo 1 de Romanos, versos 20, está falando assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Essa palavra aqui pega de cheio, as pessoas incrédulas e também os ateus, os ateus que não creem em Deus, fala que Deus não existe e termina blasfemando, contra o Criador de todas as coisas. E aqui Paulo deixa bem claro que a própria natureza, tanto a natureza revela a divindade de Deus, como existe um Deus, tantas coisas invisíveis que está lá nos céus, como as visíveis, é a demonstração da obra de um Deus todo-poderoso, e que isso aqui, onde a gente vive, não é uma obra do ocaso, do acaso, não é. Existe um grande Criador por trás de tudo isso, que tem por nome um Deus todo-poderoso. Então, Paulo dizia o seguinte: tanto a divindade de Deus como o seu eterno poder se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, não tem desculpa, Não tem desculpa de querer falar que Deus não existe e querer criar um Deus para si. Aqui mais embaixo a gente vai ler, aonde eles criaram seus próprios deuses com as suas próprias mãos. Então, a natureza, os céus, as estrelas, sol, lua, vento, árvore, pássaros, a fauna, a flora, tudo isso deixa claramente a existência de alguém que criou todas essas coisas, Então, a gente tem que nos curvar diante da divindade de Deus e também nos curvar diante do teu grande poder. Versos 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eles conhecendo, Deus, mesmo não querendo assumir que existe um Deus, não tem como, Não tem como, pois o próprio inimigo não é ateu, porque ele sabe que Deus existe, ele treme as bases, quando fala em Jesus Cristo. Então aqui está falando a palavra do Senhor, e que eles conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças a Deus. É o que muitos fazem por aí, nos dias de hoje, Deus fica jogado para o lado, E eles levam a vida sem reverência a Deus, sem dar graças, E nem honra ao Criador de tudo isso. Então, às vezes, levam as suas próprias vidas como se Deus não existisse, Ou melhor dizendo, como se Deus não tivesse nenhum valor para eles. Mas pode pagar um preço muito alto por causa disso, Então aqui está falando a palavra, O coração deles, E nos seus discursos se desvaneceram, se esvaziaram, desapareceu
saiu todo o caráter de Deus do seu coração, né? E o seu coração, isso exato, se obscureceu, quer dizer. E eles abraçaram, o obscurecer é trevas, né? Fugiram totalmente da luz e se encontram numa verdadeira escuridão, distante do amparo do Criador, porque não lhe deram glória, não lhe deram honra, não glorificaram Ele como Deus, né? Temos que glorificar, reconhecer, né? Deus como Todo-Poderoso, como o Senhor das nossas almas, como o Senhor das nossas vidas. E versos 22 diz assim: dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Quer dizer, pessoas que fazem uma coisa dessa, que não crêem na existência de Deus, sempre que a própria natureza é uma carta aberta, né? A própria natureza é, fala do legado de Deus, fala da criação de Deus, mostra que tem um Deus todo-poderoso que criou tudo isso, né? Onde é que alguém ia criar uma terra tão gigante, um céu tão gigante, né? Se ele não tivesse o poder. A gente não cria absolutamente nada. Quando a gente faz alguma coisa aqui nessa terra, quando a gente tem alguma criatividade, é dada por Deus também. Então, eles dizendo-se sábios, se tornaram loucos. E são loucos mesmo, né? São loucos porque não reconhecem Deus. É uma das maiores loucuras. É quando o homem não procura servir a Deus, né? Ele destrói sua própria vida com suas próprias mãos. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente tem que sempre andar nos curvando perante Deus, as decisões que Deus tem. É a autoridade máxima, ele é soberano em tudo. Então eles achando-se, sabe, né, como essas pessoas eh, famosas, né, que estão na mídia, ou são pessoas bastante estudadas, juízes, né? Eu sei que tem muitos desses que servem a Deus também, mas a maioria não serve, faz a zombar de Deus, né? Porque adquiriu certos status e uma boa situação financeira, acha que não precisa de Deus, mas eles se tornaram loucos, né? Diz aqui a palavra do Senhor. E mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Quer dizer, eles condenaram a verdade, né? Excluíram Deus e no lugar de Deus, eles fizeram Deus com suas próprias mãos, né? Se curvaram diante, às vezes, de um homem feito de barro ou de pedra, né? Antigamente eles adoravam muito, né? Eles faziam as suas esculturas em pedras. Hoje está mais fácil, né? Eles fazem de bronze, faz de ferro, faz de concreto, faz de gesso, né? Ficou até mais fácil para espalhar a idolatria entre eles, né? Então aqui está falando a palavra do Senhor Jesus, né? Que mudar a glória de Deus, do Deus incorruptível, quer dizer, um Deus puro, um Deus verdadeiro, em semelhança da imagem do próprio homem, que é corruptível, que é mortal. Trocar a adoração a Deus e adoram homens, né? Adoram animais, aves, está falando aqui, répteis, né? Eles fazem Deus de todas as qualidades e se curva é, e acha que aquilo ali vai resolver os seus problemas. Versos 24. Pelo que Deus, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então, já que é assim, já que não tem honra, não tem glória, não tem respeito a Deus, Deus entregou eles nos seus próprios desejos, né? Então tá bom, faça bem o que vocês querem, faça as suas próprias vontades, no desejo dos seus corações, né? Os desejos desenfreados, né? Pela prostituição, pelo adultério, pelo homossexualismo e lesbianismo e por aí vai, né? Então Deus permitiu que eles destruíssem, né, os seus próprios corpos, desonrassem os seus próprios corpos entre si, tudo por falta de honrar a Deus. Aí vem um demônio, né, já que não quer ter Deus na vida dele, vem um demônio e assome, né?
E qual é a obra dos demônios? É fazer isso. Fazer homem ficar com homem, mulher com mulher, e adorar os deuses, a idolatria, né? E, e colocar cada vez mais o homem e a mulher distante do Criador. É isso que ele quer, né? Enganar, porque a obra dele nessa terra é só enganar, enganar. E quando acha os bobos, incrédulos, os ateus que não creem em Deus, fica bem mais fácil para ele fazer, né? O que ele bem quiser no coração do homem. A importância que nós temos de estar honrando o nosso Deus, servindo o nosso Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso. Não precisa nem da Bíblia mostrar que existe Deus, a própria natureza, a própria criação, né, está aí aberta, é como fosse o céu em si e a terra. É como se fosse um livro com muitas páginas, cada página é uma criação, né? É, de alguém extraordinário, poderoso, que fez tudo isso. Eu creio que para trazer benefício para nós mesmos, então tudo quanto ele faz para nós, e muitos ignoram, não querem nem reconhecer a obra, o carinho, o amor que Deus tem por eles. E às vezes desonra a Deus, né? Não lhe dá glória e prefere dar glória e honra a criatura, como está falando a palavra do Senhor, a imagem, né? As imagens, algo que eles criou e adora e venera os próprios homens, né? Então tá bom, deu para nós extrair um pouco, né? Eu sei que dá para extrair muito mais, mas já tá bom, né? Então fica com Deus, né? Que Deus abençoe o seu dia e que a mão do Senhor guie cada um, né? Na vontade de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.